Bem-vindos a um mergulho fascinante no coração de um país que se viu envolvido em um conflito de proporções globais, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Neste documentário, exploraremos o papel desempenhado pelo Brasil durante aqueles turbulentos anos, quando o mundo inteiro se viu imerso em um dos conflitos mais devastadores da história. Enquanto a Europa e a Ásia se desdobravam em batalhas sangrentas, o Brasil emergia como uma nação em busca de sua própria identidade. À medida que a guerra se desenrolava, o país se encontrava diante de um dilema: permanecer neutro ou se unir aos aliados na luta contra o expansionismo nazifascista. Conheceremos as histórias dos bravos brasileiros que se alistaram nas forças armadas e se lançaram em batalhas distantes, enfrentando condições adversas e deixando para trás famílias e sonhos. Através de relatos pessoais e imagens de arquivos, seremos transportados para os campos de batalhas na Itália e no Atlântico, onde nossos soldados demonstraram coragem e determinação inabalável. Ao longo dessa jornada, descobriremos o importante papel desempenhado pelo Brasil no teatro de operações da Segunda Guerra Mundial. Desde o envio da Força Expedicionária Brasileira à Itália, onde combateram ao lado das tropas aliadas, até a participação estratégica na defesa do Atlântico Sul. O Brasil desempenhou um papel crucial na luta pela liberdade e na derrota do eixo. Por fim, refletiremos sobre o legado da Segunda Guerra Mundial para o Brasil e como esse período tumultuado moldou nosso país no pós-guerra. Examinaremos como a experiência da guerra influenciou nossa política econômica e sociedade, ajudando a pavimentar o caminho para um Brasil mais forte e engajado no cenário internacional. Preparem-se para testemunhar a história emocionante e pouco explorada no Brasil na Segunda Guerra Mundial. Uma jornada que revelará a coragem, a resiliência e o comprometimento de uma nação que, mesmo distante do epicentro da guerra, desempenhou um papel fundamental na busca pela paz e pela justiça do mundo. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava no meio da ditadura Vargas, mais especificamente durante o período do Estado Novo, aparato político semelhante ao da Itália fascista e ao da Alemanha nazista. Ao passo que os Estados Unidos entraram na guerra, começaram a pressionar Vargas para se tornar um aliado, em troca da proteção de regiões estratégicas brasileiras, como o litoral do Rio Grande do Norte, onde se localizava o Forte do Rei dos Magos. Assim, os estadunidenses ampliaram o círculo de segurança do país para incluir a América do Sul, em especial o Nordeste brasileiro, visando defender as Américas. Durante o período pré-guerra, a política externa do Brasil procurava garantir o máximo de benefícios possíveis com as duas potências econômicas do momento, a Alemanha e os Estados Unidos, realizando uma série de acordos com essas nações. E então, ao ser pressionado, o Brasil declarou guerra contra as potências do eixo Roma, Berlim, Tóquio, após se aliar aos Estados Unidos, a fim de construir uma aliança benéfica para ambos. Então, Vargas rompeu as relações diplomáticas com a Alemanha, que afundou 5 navios mercantes brasileiros. A declaração de guerra contra o eixo fez com que o Brasil mobilizasse soldados para que fossem enviados à fronte de batalha. Com a decisão de se preparar para a guerra, o Brasil lançou um esforço total de mobilização. A indústria nacional foi rapidamente adaptada para a produção de equipamentos militares, armamentos e suprimentos essenciais. Vemos imagens das fábricas em plena atividade com trabalhadores empenhados na produção em massa. Enquanto isso, os esforços se concentravam no recrutamento e treinamento de soldados para a força armada. Jovens brasileiros responderam ao chamado patriótico e se alistaram em massa para servir ao país. Imagens mostram soldados em treinamento, preparando-se para os desafios que enfrentariam nos campos de batalha. Após decidir se engajar diretamente na Segunda Guerra Mundial, o Brasil deu um passo significativo ao criar a Força Expedicionária Brasileira, a tão conhecida FEB. Nessa parte do documentário, vamos explorar a formação dessa força e sua intensa preparação para o combate. A FEB foi formada em 1943, com a seleção de soldados entre os voluntários do Exército Brasileiro. A preparação da FEB foi uma intensiva e exigente.
Os soldados passaram por treinamentos físicos, táticos e de combate, visando capacitá-los para os desafios que enfrentariam nos campos de batalha. As imagens retratam exercícios militares, simulações de combate e a disciplina rígida que os soldados da FEB foram submetidos. Para se adaptarem ao ambiente de combate europeu, os soldados da FEB receberam as instruções sobre técnicas de combate em terrenos montanhosos, uso de armamentos modernos e estratégias de guerra. A FEB também teve a oportunidade de treinar junto com as tropas aliadas, com os Estados Unidos, para aprimorar suas habilidades e táticas. Após meses de intensa preparação, chegou o momento do embarque da FEB para a Itália, onde se juntariam às forças aliadas na luta contra as potências do eixo. As imagens retratam um emocionante momento da partida, com soldados e suas famílias se despedindo nas docas. A criação da FEB e sua preparação para o combate representaram um marco histórico para o Brasil. Homens corajosos estavam prontos para levar o nome do país aos campos de batalha europeus. Nos próximos capítulos, acompanharemos sua trajetória e os desafios enfrentados na Itália, testemunhando a sua valentia e contribuição para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Campanha na Itália. Durante sua participação na Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, enfrentou desafios significativos e se destacou em diversas batalhas cruciais na Itália. Nesta unidade, vamos detalhar as principais batalhas em que a FEB esteve envolvida, mostrando sua bravura e determinação em terras distantes. Batalha do Monte Castelo. Uma das primeiras e mais emblemáticas batalhas em que a FEB esteve envolvida foi a Batalha de Monte Castelo. O Monte Castelo era uma posição estratégica nas montanhas dos Apeninos, e sua conquista era essencial para o avanço aliado na Itália. Os soldados brasileiros enfrentaram condições adversas, com neve, frio intenso e um inimigo fortemente entrincheirado. Com grande coragem e habilidade, a FEB conquistou o Monte Castelo em fevereiro de 1945. Batalha de Montese. Outra importante batalha foi a Batalha de Montese, que ocorreu em abril de 1945. Montese era uma posição estratégica que precisava ser tomada para avançar rumo ao norte da Itália. A FEB enfrentou uma resistência ferrenha das tropas alemãs, mas sua determinação prevaleceu. Com coragem e tenacidade, os soldados brasileiros conquistaram Montese, contribuindo para a libertação da região. Batalha de Coléquio. A Batalha de Coléquio também foi uma das importantes ações em que a FEB se destacou. Nesta batalha, em abril de 1945, os soldados brasileiros combateram a bravura e eficiência, avançando em direção a Coléquio e derrotando as forças inimigas em uma série de combates intensos. Batalha de Fornovo de Taro. Em Fornovo de Taro, a FEB provou novamente sua coragem e habilidade tática. Em maio de 1945, os soldados brasileiros enfrentaram forças alemãs em retirada, lutando com bravura para garantir o controle da região. Essa batalha foi uma das últimas ações da FEB antes da rendição alemã na Itália. A contribuição da FEB para a vitória dos aliados. Ao longo de sua participação na campanha da Itália, a FEB conquistou o respeito de seus aliados e do inimigo. Com um total de 20.573 homens, a FEB combateu em cenários difíceis e ajudou a abrir caminhos para a vitória final dos aliados na Itália. Seu heroísmo e determinação foram reconhecidos e elogiados por muitos países, solidificando a posição do Brasil no cenário internacional. Essas foram algumas das principais batalhas em que a Força Expedicionária Brasileira esteve envolvida na Itália. Para um melhor entendimento dessas causas, trouxemos depoimentos emocionantes de veteranos da Força Expedicionária Brasileira que compartilham suas experiências e os desafios enfrentados durante sua participação na Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui com o João Silva, ex-combatente da FEB, e ele vai nos expressar um pouco da sua experiência sobre a guerra. Lembro-me do frio intenso das montanhas, da lama e da neve. Cada passo era uma luta, mas tínhamos objetivo claro: lutar pela liberdade. A camaradagem entre os soldados era algo incrível. Nós apoiávamos mutuamente e nos tornamos uma grande família. Os desafios eram imensos, mas tínhamos o objetivo claro. O sentimento e o dever de amor pelo Brasil era algo que nos mantiveram firmes. Agora estamos aqui com a primeira mulher a servir na FEB, Maria das Neves, e ela vai contar um pouquinho mais sobre a sua experiência.
Bom dia, gente. Eu me juntei à FEB com o desejo de contribuir para a causa e para provar que as mulheres também podem ser guerreiras. Como mulher, enfrentamos vários preconceitos e desafios, mas a força nos impulsionava a seguir em frente. Eu fui designada a trabalhar com o meio de comunicação e transporte. Foi um prazer servir ao meu país e ver a força e a determinação dos meus companheiros de arma. André Regalzi, ex-combatente da FEB, veterano de guerra, e ele vai ceder um pouco da sua experiência para nós. Bom dia, eu irei falar um pouquinho da minha experiência na Segunda Guerra Mundial. Em Montese fizemos um ataque cedo, não aguentamos e recuamos. Chegaram tropas e tanques de guerra para reforçar ali. E quando foi 3 horas, 2 horas e meia, nós atacamos de novo. Atacamos e dominamos o Monte da Serra e os alemães desceram para nos matar. Muito obrigado. Bom dia, hoje nós vamos entrevistar o senhor Antônio Alves, um ex-comandante da unidade da FEB. Bom dia. Bom dia. Conte-nos um pouco sobre a sua experiência. A responsabilidade de liderar a unidade da FEB é imensa. Cada decisão poderia resultar em vida ou morte de um de nossos soldados. As batalhas eram intensas, mas a coragem e a determinação dos soldados brasileiros eram inspiradoras. Lutamos com bravura, superando obstáculos e alcançamos nossos objetivos. Esses depoimentos de familiares e descendentes dos soldados da FEB destacam como a participação na Segunda Guerra Mundial afetou profundamente suas vidas. O orgulho, a admiração e o compromisso em manter viva a memória dos soldados da Força Expedicionária Brasileira são demonstrações da importância histórica desse período e do legado duradouro deixado por esses heróis. No próximo capítulo, exploraremos as homenagens e o reconhecimento oficial concedidos aos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, destacando a importância de preservar sua memória e seu legado para as futuras gerações. A coragem e o sacrifício desses soldados foram amplamente reconhecidos, tanto pelo governo brasileiro quanto por outras nações, deixando um legado de honra e gratidão. Os soldados enviados ao fronte formaram um corpo de aproximadamente 25 mil militares que ficaram conhecidos como pracinhas. Eles foram integrados com o 5º Exército Americano e atuaram nos combates ao norte da Itália. E, a princípio, o Exército Brasileiro mostrou-se mal preparado e equipado para a guerra. Nesse tempo, ocorreu um bloqueio por parte dos britânicos aos navios marcantes alemães, o que gerou uma grande queda nas relações comerciais entre Brasil e Alemanha. Por sua vez, a Marinha Mercante Brasileira participou fornecendo matérias-primas e alimentos aos soldados, como, por exemplo, o algodão e o café, aumentando significativamente nossa economia durante esse período. O jogo político com os Estados Unidos revelou seus interesses em ter uma base no Nordeste brasileiro, o que fez com que Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt construíssem acordos para que o Brasil cedesse o território para a base americana e enviasse soldados brasileiros para a guerra, conhecida como Política da Boa Vizinhança. Se o Brasil cumprisse com sua parte do trato, os estadunidenses financiariam a Companhia Siderúrgica Nacional. Heróis brasileiros. Nesta parte do documentário, iremos destacar algumas figuras proeminentes da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, cujas contribuições foram fundamentais para o sucesso da Força Expedicionária Brasileira e o reconhecimento internacional do Brasil. Esses líderes demonstraram coragem, liderança e dedicação excepcionais durante o conflito. Marechal Eurítico Gaspar Dutra. Marechal Eurítico Gaspar Dutra, então ministro da Guerra do Brasil, teve um papel crucial na criação e no apoio à FEB. Sua determinação em envolver o Brasil diretamente na guerra e sua dedicação em preparar e equipar a força expedicionária foram fundamentais para sua eficiência. Dutra desempenhou um papel significativo no planejamento estratégico e na garantia de recursos para a participação do Brasil na guerra. General João Batista Mascarenhas de Moraes. O general João Batista Mascarenhas de Moraes foi comandante da Força Expedicionária Brasileira durante toda a campanha na Itália. Sua liderança e habilidades táticas foram essenciais para o sucesso da FEB. Com coragem e determinação, o general Mascarenhas liderou seus soldados em batalhas difíceis, estabelecendo estratégias eficientes e mantendo a moral alta em momentos críticos. Sargento Max ou Filho. O sargento Max ou Filho foi um exemplo notável de bravura e dedicação. Durante a Batalha de Montese, ele arriscou sua própria vida para salvar seus companheiros feridos, carregando-os sob fogo inimigo até locais seguros.
Seus atos heróicos renderam-lhe a Medalha de Bronze Star, concedida pelo Exército dos Estados Unidos, e o reconhecimento como um dos mais notáveis soldados da FEB. Sargento Ariosto da Riva. O Sargento Ariosto da Riva foi outro destaque da participação brasileira na guerra. Ele ficou conhecido por sua coragem e liderança exemplares. Durante a Batalha de Monte Castelo, o Sargento da Riva liderou seu pelotão com bravura, avançando sob intenso fogo inimigo e garantindo o sucesso da missão. Sua atuação exemplar lhe rendeu a Medalha de Prata da Valor Militar e o reconhecimento internacional. Vamos conhecer as histórias emocionantes de famílias e descendentes dos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial como parte da Força Expedicionária Brasileira. Essas entrevistas oferecem uma perspectiva única sobre o impacto duradouro que a participação na guerra teve nas vidas dessas famílias e como o legado desses bravos soldados continua vivo até hoje. Estamos aqui com Maria Oliveira, filha do veterano Ariosto da Riva, e ela vai falar um pouquinho sobre o que ela sabe da experiência dele na FEB. Meu pai foi um grande veterano na FEB e crescer ouvindo as histórias dele me trouxe grande admiração e orgulho dele. Ele me falava muito sobre a camaradagem que tinha, sobre como todo mundo era muito amigo um do outro, se ajudava, e isso que me traz um conforto em saber que as coisas eram bem melhor antes. Estamos aqui com Roberto Santos, neto de um ex-soldado, e ele vai contar o que ele sabe sobre a experiência do seu avô. Bem, meu avô, ele foi soldado na FEB, e seu sacrifício e coragem sempre serviram como fonte de inspiração gigantesca para mim. Ele me contava das dificuldades enfrentadas na guerra e de como a experiência o transformou drasticamente. Sua dedicação ao Brasil e seu amor pela liberdade são valores que levarei sempre ao meu lado. Eu me sinto honrado em fazer parte dessa história e procuro manter vivas as memórias do meu avô e de todos os soldados da FEB. Estamos aqui com a Ana Costa, bisneta de um ex-veterano de guerra da FEB, e ela vai contar um pouco sobre sua experiência. Embora eu não tenha conhecido meu bisavô, a presença da FEB sempre foi presente e evidente na minha família. E as histórias, as lembranças que foram contadas por gerações da minha família sempre foi presente na minha vida. E eu agradeço muito aos soldados da FEB por ter lutado por um mundo melhor. Esses depoimentos de familiares e descendentes dos soldados da FEB destacam como a participação na Segunda Guerra Mundial afetou profundamente suas vidas. O orgulho, a admiração e o compromisso em manter viva a memória dos soldados da Força Expedicionária Brasileira são demonstrações da importância histórica desse período e do legado duradouro deixado por esses heróis. No próximo capítulo, exploraremos as homenagens e o reconhecimento oficial concedidos aos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, destacando a importância de preservar sua memória e seu legado para as futuras gerações. A coragem e o sacrifício desses soldados foram amplamente reconhecidos, tanto pelo governo brasileiro quanto por outras nações, deixando um legado de honra e gratidão. A medalha de campanha da FEB foi uma das honrarias concedidas aos soldados que participaram da campanha italiana. Essa medalha foi instituída pelo governo brasileiro em 1945 e era concedida a todos os membros da FEB que estiveram em serviço no Teatro de Operações da Itália. Essa condecoração simboliza o reconhecimento oficial do Brasil pela coragem e bravura demonstradas pelos soldados da FEB. A Medalha da Vitória foi uma honraria concedida a todos os países aliados que participaram da Segunda Guerra Mundial. Essa medalha representava o reconhecimento coletivo pela vitória sobre as forças do eixo. Os soldados da FEB também foram agraciados com essa medalha, simbolizando a contribuição brasileira para o triunfo dos aliados. Além das honrarias oficiais, os heróis da FEB foram homenageados de várias maneiras. Diversas cidades brasileiras ergueram monumentos em memória dos soldados da FEB, perpetuando sua coragem e sacrifício. Um exemplo notável é o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, localizado no Rio de Janeiro, que presta tributo a todos os brasileiros que perderam suas vidas no conflito.
A participação da FEB na Segunda Guerra Mundial também foi reconhecida por outras nações. Os soldados brasileiros receberam elogios e gratidão de países aliados, como os Estados Unidos, pela coragem e eficiência demonstradas no campo de batalha. Esse reconhecimento internacional reforçou a importância da participação brasileira na guerra e o impacto positivo que a FEB teve no cenário global. O reconhecimento e as honrarias concedidas aos heróis da FEB refletem a importância histórica de sua participação na Segunda Guerra Mundial. Essas homenagens são um testemunho do valor da coragem e do sacrifício desses soldados, que lutaram incansavelmente pela liberdade e pela paz. É fundamental preservar a memória e o legado desses heróis para que suas histórias continuem a inspirar as gerações futuras. Nesta parte do documentário, discutiremos o impacto significativo da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e como isso influenciou o cenário político, social e econômico do país após o conflito. A participação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, deixou marcas duradouras na história e na identidade nacional. O impacto político e social. A participação na Segunda Guerra Mundial desempenhou um papel fundamental na consolidação da democracia e no fortalecimento das instituições políticas do Brasil. A experiência de lutar em prol da liberdade e dos valores democráticos incentivou um sentimento de unidade nacional e de identidade brasileira. Os soldados da FEB tornaram-se símbolos de orgulho e heroísmo para a população, o que contribuiu para uma maior consciência cívica e engajamento político. A participação na Segunda Guerra também trouxe mudanças sociais significativas. A presença das mulheres na FEB, ainda que em número limitado, desafiou os papéis tradicionais de gênero e abriu caminho para uma maior participação feminina na vida pública e nas Forças Armadas. Além disso, a experiência de combate e a convivência com soldados de diferentes regiões e classes sociais contribuíram para uma maior compreensão da diversidade brasileira e para o fortalecimento do sentimento de nacionalidade. Consequências econômicas e tecnológicas. Do ponto de vista econômico, a participação do Brasil na guerra teve importantes consequências. Durante o conflito, o país experimentou um surto de industrialização e modernização, impulsionado pela demanda por suprimentos militares e pela necessidade de recursos para a guerra. A produção industrial aumentou significativamente, estimulando o crescimento econômico e a diversificação da economia brasileira. A participação no esforço de guerra também teve implicações tecnológicas. O Brasil teve acesso a novas tecnologias e conhecimentos avançados, especialmente na área da indústria de defesa e da comunicação. A experiência de participar de uma guerra moderna estimulou o desenvolvimento de setores como a metalurgia, a indústria química e a eletrônica, fornecendo uma base sólida para o crescimento tecnológico e a inovação no pós-guerra. Em resumo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo no país. Além do reconhecimento internacional e do fortalecimento da identidade nacional, a guerra contribuiu para o aprimoramento da democracia, a transformação social e o crescimento econômico do Brasil. As lições aprendidas e as conquistas alcançadas durante esse período continuam a moldar a trajetória do país até os dias de hoje. Recapitulando, neste documentário, vimos a história do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Vimos o contexto histórico, em períodos diferentes, as relações diplomáticas com os países do eixo e os países aliados, o estopim dos países inicialmente envolvidos, o preparo para o combate, a criação da FEB, a Marinha Mercante, o estopim brasileiro, os desafios enfrentados pelos soldados, o destaque para os heróis brasileiros, os esforços e a importância estratégica do Brasil e todas as consequências, boas e ruins, que nos levam ao momento atual. O fim da Segunda Guerra Mundial simbolizou também a queda de várias ditaduras, como o regime fascista na Itália e o nazista na Alemanha, incluindo a ditadura Vargas, após sua inviabilidade ter sido colocada à prova pelas decisões de Getúlio. Visto tudo isso, fica a reflexão de como os soldados brasileiros andaram para que pudéssemos correr. E mais do que isso,
o reconhecimento e a gratidão que fica por todos os esforços. Apesar da guerra ser um ato vil e repugnante, infelizmente a luta contra os regimes totalitários tornou-se necessária para que esse mal não se espalhasse pelo mundo e pessoas como Hitler nos dominassem. Ainda que Vargas estivesse no poder nessa época, é de certa forma reconfortante saber que o Brasil fez parte da luta contra o totalitarismo.